Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso quinto episódio do Pod Cita, o podcast da Associação do Comércio Itapevi, que fala diretamente com o associado e com quem não é associado. Hoje é um dia muito especial, tenho o privilégio de entrevistar a doutora Nayara Cardoso. Nayara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estarmos aqui, compartilhar conhecimento e para a gente te conhecer também. Seja muito Obrigada. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui no podcast da Cita, o Pod Cita. E vamos nessa, vamos conversar um pouquinho. Bacana. Doutora, é, qual que é o segmento de atuação do seu escritório? Bom, vou falar um pouquinho, né, da Nayara. Eu sou advogada, sou mãe, sou esposa. Estou na associação comercial há 3 anos. Foi onde eu tive o prazer de conhecer o pessoal da associação comercial, entrar mais nesse ramo junto com os empresários aqui da cidade de Itapevi. E o escritório, ele fica localizado em Alphaville, é RGL Advogados. Nós estamos no mercado desde 2016, então esse ano a gente completa 10 anos. É um marco do nosso escritório, né? Aniversário de 10 anos. E nós atuamos com a área empresarial. Então, dentro da área empresarial, nós atuamos com áreas pilares. Todo empresário tem problemas em várias áreas. A empresa ela não vai ter problema numa área só. Então, nós atuamos na área empresarial, societária, trabalhista e tributário. Dentro do tributário, essa é a minha especialidade dentro do escritório. Então, nós somos em 4 sócios lá. Cada sócio atua na sua especialidade. Nós conseguimos atender a empresa em todas as áreas que ela precisa, sem fugir da especialidade do profissional. Cada profissional atua na sua especialidade. Hoje nós contamos com uma equipe de 15 pessoas aproximadamente, onde cada advogado dentro da especialidade, nós formamos uma equipe para atender a empresa nas demandas que ela precisa. Legal. Então, a doutora é mãe, é esposa, é associada da CITA, é empresária. Isso. Como que você consegue lidar com tantas coisas assim? É complicado, não vou dizer que é fácil não, mas uma coisa que tem me ajudado bastante é gestão do tempo, né? É, do escritório a gente tem a gestão das tarefas, a gestão das demandas que chegam até nós. Eu faço também no escritório gestão de pessoas e gestão de projetos. Então, também, né, dentro dessa equipe de 15 colaboradores, eu também faço a gestão. Então, a gente vem aprender. Todo desafio que nos é imposto é para que a gente aprenda alguma coisa. E aí eu venho aprendendo até essa gestão, porque aí a gente faz a gestão em casa, faz a gestão com a filha, faz gestão com o esposo, faz gestão no escritório, tem os projetos, tem as demandas. Eu também participo do SEMEC, do Conselho da Mulher Empreendedora aqui da cidade de Itapevi, que é um braço da ACITA. Então, em todo lugar a gente faz essa gestão. Também participo do BNI. Então, a gente vai se multiplicando aí um pouquinho, né? E é interessante, né? Porque da mesma maneira que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras, né? É, Então, se você faz a gestão do tempo na sua vida pessoal, assim você leva para sua empresa e assim consecutivamente. exatamente, exatamente. A agenda, a gestão de tempo ajuda muito e pequenas coisas, colocar na sua agenda pequenas coisas para você não se deixar levar também pelos incêndios, né, que aparece, porque no decorrer do dia vai aparecer alguma coisa que é mais urgente e se você se deixar levar só por isso, você deixa de fazer o que se programou, né? Então a gestão é tudo, funciona para tudo mesmo. Como que a doutora conheceu a Cita? Eu conheci a Cita através do André, que na época era salvo engano, ele era o presidente, estava na gestão dele como presidente. E a gente sempre ouvia falar, tem Itapevi Agora, os jornais, e eu escutava falar da Cita e sempre achei importante o papel da Cita, mas por ser mulher eu tinha um pouco de dificuldade a gente cria uma barreira imaginária, né? Falar, não, associação comercial é um ambiente mais masculino, então a gente tem uma certa dificuldade de entrar. Mas o André me fez o convite na época para participar para ser associada. Eu me associei em 2023. Em 2024, ele me fez o convite para participar da diretoria de 2025. E em 2025 assumi um cargo na diretoria. E esse ano assumi outro cargo também, a convite do Olímpio, na diretoria também. Estou como diretora do terceiro setor e também como coordenadora do Conselho da Mulher Empreendedora.
Então, desde que eu entrei na Cita, eu conheci um pouco melhor, conheci várias pessoas, entrei nesse mundo da Associação Comercial de Itapevi, tenho gostado bastante, tem sido muito bom. E o que que a associação contribuiu para você e para o seu negócio? Uma evolução, primeiro uma evolução como profissional, como pessoa, porque quando nós participamos de um ambiente de network, a gente tem a necessidade de melhorar e explicar melhor o que a gente faz, para que as pessoas entendam o que a gente faz. Então, a associação me provocou nesse sentido de saber conversar com pessoas e explicar o que eu faço em poucos minutos, para que a pessoa entenda o que eu faço e dali possam surgir outros negócios. Esse foi o primeiro. Segundo, a convivência, conhecer outras pessoas, estreitar novos laços, né? Eu aprendi a conhecer outros empresários, né? Pensar como os empresários pensam e através disso trazer novos produtos para minha empresa também, para o meu escritório, para atender demandas que se você fica ali sentada no escritório, você não tem noção de que o empresário precisa. Agora, quando você está no ambiente de empresários, você já tem a noção das demandas, qual que é a dor do empresário, o que que ele pensa, o que que ele precisa, e através disso a gente vai também trazendo novos produtos e novos negócios. Bacana. A associação realmente ela ajuda muito, Ajuda. até como desenvolvimento pessoal, né? Sim, sim. Justamente o que você comentou ali, fazer network, conectar com outras pessoas, É. ser interessante sem ser interesseiro. Exatamente, exatamente. E entender também sobre o negócio das outras pessoas. Né? Saber ouvir também sobre o negócio das outras pessoas, entender as dores. Às vezes a gente tá passando por algum momento difícil dentro da empresa e vê que você não está sozinho, outras pessoas também estão tendo dificuldade, e trocar uma ideia, como que você está fazendo lá? Né? Ah, tô fazendo assim, ah, não, tô fazendo assado, e como é que tá? E através disso a gente vai crescendo junto, então é um ambiente bem, bem legal, bem agradável. Essa troca é importante. Essa É. troca é a doutora é tributária, então não poderia deixar de perguntar como que está essa questão da reforma tributária. Eu vejo que é um assunto que é muito comentado, Sim, é muito falado, mas as pessoas não têm tantas informações como realmente vai ser a partir de 2027, né? isso. O básico que eu sei, nós estamos num período de transição. Consegue nos trazer um pouco mais detalhes sobre a reforma tributária? Sim. Bom, o tributário, ele tem sido um pilar dentro das empresas. Então, muitas empresas foram deixando o tributário de lado e não deram a importância que era necessária para a parte tributária dentro da sua empresa. Então, principalmente, por exemplo, com o imposto. Se você tem uma dificuldade financeira, você vai priorizar um fornecedor, vai priorizar o seu funcionário, e você vai deixando o imposto de lado. E com essa burocracia, com quantidade de normas, quantidade de leis, o tributário foi virando algo que o empresário, é só pagar imposto, isso daí é para lá, eu não mexo com isso, o contador e o advogado resolve, e essa matéria foi deixando de lado. Hoje a gente tem uma dívida astronômica, tributariamente falando, tanto o município, o estado e no governo federal. A gente tem uma dívida tributária astronômica, o país inteiro praticamente, né, tem dívidas tributárias. E o sistema tributário virou um verdadeiro, com perdão da palavra, um verdadeiro manicômio tributário. Então você tem lei de tudo quanto é tipo, cada município se regula de uma forma, cada estado vem regulado de uma forma, e o governo federal tentando tomar conta de tudo isso. O próprio governo federal, em algum momento, pensa de um jeito, em outro momento, pensa de outro, e a gente fica sujeito a todas essas mudanças tributárias. Então, o que, que pensaram? Bom, vamos fazer uma reforma tributária para unificar os tributos e simplificar essa tributação. Essa era a ideia inicial da reforma. Então, nós íamos ter um tributo único que fosse cobrado para o consumo. Então, o jogo tributário ele se divide em quatro partes. A gente tem a tributação da renda. Então, se você tem renda, você paga imposto de renda. Tem a tributação do patrimônio, que é o IPVA, o IPTU. Tem a tributação da folha de pagamento, tem desconto de INSS. E a gente tem a tributação do consumo, que é só essa que a gente fala sobre reforma. Então, a reforma ela vem para mudar só tributo de consumo. Então, hoje, quem né, lida com isso paga PIS, paga COFINS, paga ISS, paga ICMS.
e a partir da reforma esses tributos não existirão mais. Então a gente vai ouvir falar em um IVA dual, né? Isso vai ser comum daqui para frente. E dentro desse IVA dual vão ter dois tributos: a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, que é federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é municipal e estadual. Então, dentro disso, a gente vai ouvir falar desses dois tributos e os outros quatro serão extintos. O IPI também não vai existir mais, só vai existir em alguns casos, e criaram um tributo novo, que é o imposto seletivo. Esse imposto vai incidir sobre bens ou serviços, ou produtos, ou prestação de serviço que seja nocivo à saúde e ao meio ambiente. Então, quem trabalha com essas áreas vai ouvir falar desse imposto seletivo. E para quem consome, provavelmente bebidas açucaradas, né, o próprio cigarro, ele vai ficar mais caro porque tem esse imposto em cima. Qual que é essa fase de transição? Para acontecer toda essa mudança, a gente precisa se adaptar a isso. Então, para que tenha uma adaptação, o governo criou uma fase de transição. Então, de 2026 até 2032, a gente vai viver essa fase de transição. Todos serão cobrados em 100% a partir de 2033. A gente tem nesse meio do caminho a PIS e a COFINS, ela acaba o ano que vem. Então, 2027 já começa a CBS e a PIS e a COFINS já acaba, então a gente já tem um tributo novo incidindo, e a IBS ainda não. E aí a IBS vai sendo cobrada gradativamente até 2032. Esse ano de 2026 é um ano para as empresas se adaptarem, arrumar a nota fiscal, né, que já vai ser cobrada, uma mudança na nota fiscal, tem que ter lá um novo imposto na nota fiscal, o nome dele tem que estar lá. Uma mudança muito importante, que é o que eu falo, o empresário acabou deixando de lado o imposto. Então, hoje, se você recebe um pagamento dentro da sua empresa, você, no seu caixa, no seu gerenciamento, você só vai pagar o imposto no próximo mês seguinte. Só que com a reforma, a gente tem uma demanda nessa reforma que é evitar a sonegação. Então, eles querem ao máximo evitar a sonegação. Então, para isso foi criado o split payment. Dentro desse split payment existe a retirada do tributo no momento do recebimento. Então, se uma empresa é sustentada, ela opera trabalhando com o dinheiro do imposto para só pagar ele no mês que vem ou até não pagar, ela vai ter um problema com o split payment, porque o mecanismo já vai retirar o valor do imposto no momento que ela recebeu o dinheiro. Então, se a venda foi de R$ 1.000 e o imposto de R$ 200, ela não vai receber R$ 1.000, ela vai receber 800. 200 vai ficar bloqueado para pagamento do imposto, ela não vai conseguir operar com esse dinheiro. Então, são mudanças, a reforma tributária vem para mudar muita coisa, mas são mudanças pontuais que é importante a gente fazer esse alerta para que o empresário já comece a se preparar nesse ano para conseguir operar em 2027 sem ter problema. Então, a ideia é que em 2026 procure um especialista, né? Faça uma análise da sua empresa, uma análise do seu segmento, uma análise dos seus produtos, verifique se a classificação dos seus produtos está correta, verifique se a sua precificação está correta. Tudo isso tem que ser feito durante esse ano para que em 2027 a empresa não tenha problema, porque quem não se preparar vai ter problema, vai acabar quebrando, vai acabar ficando sem caixa, vai ficar sem dinheiro e vai entrar naquela bola de neve, né? E vai ter muitos mais problemas para frente. Esse split payment, ele tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque, por exemplo, tem empresas, eu digo por nós, às vezes eu emito uma nota fiscal, só que eu vou receber daqui 90, 120 dias. Eu não vou pagar esse imposto, correto? Só vou pagar quando eu receber. Você tem um mecanismo do regime de competência, exatamente. E aí, quando você. Existem os dois mecanismos que podem ser feitos pelo split, que é na emissão da nota ou no recebimento. A ideia até então é fazer no ato do pagamento. Agora, se isso realmente vai ser sacramentado, a gente ainda não sabe, porque a regulamentação final da reforma ainda não saiu. Então, hoje nós trabalhamos com o que tem na lei até o momento e com as regulamentações que foram feitas até agora. Mas a regulamentação em 100% de como vai funcionar todos os mecanismos, inclusive o split, a gente ainda não tem sacramentado. Eles vão avaliar se é bem
Bom para o Exatamente, como governo, que vai não. funcionar e como que não vai. E é nesse ritmo, se É. isso é bom para o governo ou não. E o pequeno, médio, grande empresário a- que precisa se adequar hoje, o que você recomenda que ele já comece a fazer ontem? Procurar um especialista, né? Procurar um advogado tributarista e verificar como que está a sua empresa hoje. Fazer um checklist, né? Hoje a gente tem até um produto no escritório a gente chama de raio-x. A gente passa um raio-x na empresa, vê como que ela tá e quais são os impactos que ela vai sofrer com a reforma. Porque aqui a gente fala de impactos pontuais, nosso tempo é curto. Mas se a gente for sentar para falar dos impactos da reforma dentro de uma empresa, cada segmento vai sentir um impacto diferente, né? Então, por isso que essa análise ela tem que ser individual. Pega um especialista, faz um raio-x da sua empresa, verifica quais são os impactos e quais são os mais graves, por onde você deve começar. Se você vai começar pela precificação, se você vai começar por contrato, se você vai começar revisitando seus produtos, revendo classificação e outra, se tem crédito para recuperar. Muitas empresas, a maioria, 80% das empresas, possuem créditos para recuperar, pagam tributos de forma incorreta, porque paga o que está ali na guia, na legislação, no mês a mês, e existem inúmeras teses tributárias que podem trazer dinheiro de volta para o empresário. Então, verifique também se você tem dinheiro a recuperar, isso vai te ajudar, vai te dar um fluxo dentro do seu caixa. Você que está nos acompanhando, não se esqueça de encaminhar esse episódio para quem você acha que faz sentido. Curta a nossa página no Podcita, porque isso é de suma importância, a reforma tributária. Nayara, para quem está nos ouvindo, como que eles podem te encontrar? Bom, tem a rede social do escritório, que é @rgladvogados. Tem o meu Instagram pessoal, que é Cardoso Nayara. Meu nome é com Y e H, se achar uma lá, já sabe. Difícil falar de rede social quando o nome é complicado, mas é colocar Cardoso, Nay com Y, já vai aparecer o meu lá, tem um H depois do Y, minha mãe deu uma caprichada. Mas essa é a minha rede social. Entrando em contato com a associação comercial também, né? Tem os telefones à disposição. Pode entrar em contato com a associação comercial, falar com o pessoal de lá, que eles também podem passar meu contato. Tá. Ô, Nayara, essa reforma tributária, ela é para todo mundo, né? Tanto MEI, Simples Nacional, independente do regime que a empresa esteja, certo? Sim, a reforma vem para impactar todo o segmento, todos os segmentos, o meio, simples, quem está no lucro presumido, quem está no lucro real. Como eu disse, alguns vão sofrer mais impactos e outros vão sofrer menos. O MEI, na tributação mensal dele, ele não vai sofrer o impacto, não vai mudar o valor da guia que ele paga por mês. Aquilo não vai mudar. O limite do MEI vai mudar? Não, também não vai mudar. Mas algumas informalidades que o MEI está acostumado, vai mudar um pouquinho para ele. Por exemplo, a emissão de nota vai ser obrigatória. Então, você vai. De quem você compra e de quem comprar de você vai exigir a emissão de nota, porque a gente tem outro mecanismo que é o do crédito. Então, toda operação tributária, falando dos tributos da reforma, ela vai te gerar um crédito. Então, se você pagou o imposto numa operação, você vai ter um crédito daquele pagamento do imposto para utilizar na sua próxima operação. E como que o governo vai controlar esse crédito? Através da emissão da nota fiscal e do pagamento do tributo. Então, quem está acostumado a comprar e vender na informalidade vai perder esse crédito ou não vai dar crédito para alguém. Então, isso vai trazer uma menor competitividade. O que vai acontecer, por exemplo, com o pessoal que está no Simples. Quem está no Simples Nacional, por já ser uma tributação simples, teoricamente Que não é falando, que não simples. é, mas como tem uma certa redução da carga tributária, eles não vão oferecer crédito para quem compra deles. O que isso vai demandar? Pode perder competitividade quem está no simples, né? Se ele é um fornecedor, quem compra dele vai precisar do crédito quando for vender para o consumidor final, para não sentir o peso do tributo. Então, pensando nisso, o governo criou um sistema híbrido para quem está no Simples Nacional. Então, empresas do Simples têm que já pegar um especialista esse ano e avaliar se vale a pena mudar de regime, entrar nesse regime híbrido, ou se vai valer a pena continuar só no Simples e aí mexer no preço,
Vai valer a pena fazer isso? Não vai? Então, esse ano é o ano realmente de sentar e fazer conta. Sentar com o especialista, estudar e fazer as contas para se preparar, né? O brasileiro tem um costume de se preparar nos 45 do segundo No tempo. dia 30 de dezembro vão estar te ligando, falando assim, ó, doutora, Exatamente. o que que eu faço depois de amanhã? É, exatamente. Então, a nossa, entre aspas, a nossa missão esse ano é levar essa consciência para o empresário. Pessoal, se prepare antes, não deixa para a última hora, porque a gente não vai conseguir também ajudar muito na última hora, Não né? tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. A lei tá aí, a reforma tá aí, eles não vão voltar atrás, já está sacramentado. A gente só tem que saber o que extrair de melhor dela. Que esse é o papel do advogado, né? Menos prejudicial, né? Tirar o melhor da legislação e deixar o menor de prejuízo para o empresário. Então vai existir como se cada empresa tivesse no governo ali uma conta de débito e crédito. Então, automaticamente, o comerciante, o empreendedor que vende para a empresa, se ela tiver no lucro real, por exemplo, ele vai deixar de ser competitivo porque ele não vai gerar crédito para a empresa do lucro real. Se ele for do Basicamente isso. simples, Se ele ele não estiver vai. enquadrado no simples. Isso. Se ele tiver enquadrado no simples, ele não gera crédito para a empresa que compra dele. Então, você imagina, né? Se tem um tributo igual eu dei daquele exemplo. R$ 1.000 de venda, R$ 200 é o tributo. Se você pagou R$ 1.000 e R$ 200 é o tributo, se você tem R$ 200 na próxima operação, se você comprou aquela matéria-prima, fabricou o produto e vai vender ele e o tributo vai ser R$ 400, você já tem um crédito de 200. Agora, se você não tem esse crédito de 200, já pesa, porque você vai pagar os 400, você não vai mais pagar só 200. Então, toda essa logística veio para facilitar a vida do empresário nesse ponto de crédito e débito e mais um mecanismo para acabar com a sonegação fiscal, porque aí todo mundo vai exigir nota. Por exemplo, a gente tem os produtos, não sei se vocês ouviram falar sobre a isenção dos produtos da cesta básica, cashback, né, um mecanismo de cashback para quem é de baixa renda, está cadastrado no Cade Único. Como que quem está cadastrado no Cade Único vai provar que adquiriu um produto e pagou um tributo? Como que ele vai provar que ele comprou algo e ele tem um crédito para usar, por exemplo, na compra de um gás? Como que o governo vai controlar isso? Através da nota. Então, até quem está na ponta do consumo vai começar a exigir nota, porque vai ter um interesse no crédito também. Então, esse crédito não é só para as empresas, é para todo mundo que consome. O crédito do tributo é só para a empresa. Ah, ok. Já esse mecanismo de cashback, que eles falam Tá. que é só uma porcentagem, não é o valor total. É uma porcentagem que vai virar um cashback para quem tem baixa renda. Agora, o crédito do tributo integral, de 100%, é só para a empresa. Interessante não é, né? Mas a taxa, você falou que unificou, né? Todos os impostos. Sim. Qual que é a taxa em média? Em média, a gente chuta de 26,5% até 27,5%. Só que cada setor vai ter uma certa redução. Então, por exemplo, o meu setor, né, falando do meu, que é da prestação de serviço e serviços essenciais. Então, contabilidade, advocacia, dentro das do 26,5%, a gente vai ter uma redução de 30%. O setor da construção civil tem uma redução de 40%. Então, era para ser uma alíquota única. Mas já não é mais. Mas já não é mais. Então, a gente tem várias concessões. A gente teve essa isenção dos produtos da cesta básica, a concessão para o agro. Então, quanto mais concessão o governo dá de um lado, ele vai querer cobrar do outro. Então, essa alíquota só vai subindo. Uma coisa que era para ser ali, tá entre de 15% a 18%, a gente já fala em 26,5%. Então, quanto mais concessões fizerem, maior a alíquota vai ficando. Alguém precisa pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta, exatamente. O que essa reforma trouxe de bom? A simplificação. A gente não vai sentir isso agora, né? Falar que vai simplificar agora já é ilusão. A gente não vai sentir isso agora, porque a gente vai operar com os dois sistemas. O que está acabando e o novo. Então vai ser uma certa loucura no início. Mas, a partir de 2033, a gente espera que venha essa simplificação com essa unificação. Todo mundo já vai entender o que está pagando, entender como,
e conseguir operar. Então, essa simplificação eu vejo como algo bom. E o consumidor em si entender o que ele paga de tributo. Hoje o tributo vai vir por fora, não vai ter. Hoje você compra alguma coisa, você olha ali, você não entende muito bem qual que é a tributação daquilo. Já com a reforma, você vai entender qual que é a tributação. Se o produto é 1.000 e o imposto é 200, é 1.200 a conta. Ou se o produto é 800 e o tributo é 200, é R$ 1.000 a conta. E aí você vai entender como que funciona. Então, isso ajuda também a que o consumidor entenda o que ele está pagando. E volto a dizer, o empresário tem que extrair o que há de melhor nisso. Aprender a jogar esse jogo. Depois que aprender a jogar esse jogo, vai ficar bom. Quero aprender a jogar esse jogo. Só falar comigo. Nayara, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Muito obrigado por ensinar, né? Porque na verdade foi uma aula sobre reforma tributária que num curto espaço de tempo, mas Pouco tempo. foi uma aula muito proveitosa. Tenho certeza que se for abordar esse assunto ao pé da letra, são 2 dias aí, pelo menos, só falando disso. Vai bastante tempo. Então, muito obrigado mesmo. Em nome da associação, nós te agradecemos por compartilhar o seu conhecimento conosco. E obrigada, eu que agradeço o convite de vocês, convite do Olímpio, para estar aqui no podcast. Pessoal, assista o podcast, vão ter vários novos episódios, né? Então vai ser bem bacana. É importante o podcast para aproximar a associação comercial do associado e também de quem não é associado. Então é bem importante. Todas essas informações aqui são bem válidas, vale a pena. Exatamente. Esse episódio, esse podcast é para você, associado e não associado. Então, compartilhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido e obrigado pela audiência. Obrigada.